Eu sou Francine Germano, Relações Públicas da Clínica Horto Imagem, e o tema que a gente escolheu para falar hoje está relacionado com a temperatura de hoje, né? O frio. A gente está vendo que as pessoas estão mais agasalhadas, com dificuldade às vezes de levantar da cama, aquela preguicinha maior, de ficar na coberta, no quentinho, né? Se encolhendo mais, e com isso, às vezes algumas pessoas podem sentir dor. Então a gente escolheu esse tema para conversar com o Dr. Martins, por que as dores aumentam com a queda da temperatura, né? Dr. Martins, muito obrigada por ter aceitado participar dessa live. O Dr. Martins, ele é ortopedista, traumatologista, ele é cirurgião de coluna, da coluna vertebral. Então, doutor, fala pra gente se é mito ou se é verdade aí, que as dores aumentam com a queda da temperatura. Boa noite, pessoal que está conectado. Nós estamos vivendo nessa temporada de lives, né? Por todo o Brasil, por todo o mundo, e também estamos entrando aí nessa área também. E em relação ao tema de hoje, né, que nós escolhemos, aparentemente a gente pensa assim que quando a gente ouve falar que vai esfriar, que as pessoas têm dores, a gente pensa que é coisa de conversa assim, de pessoas assim mais idoso. A gente pensa inicialmente que às vezes não é verdade, né? Às vezes pensa que é uma lenda assim, né? Mas realmente a gente, nesse tempo, principalmente agora, que tem se falado muito de vírus e aqui na nossa região nós estamos enfrentando agora um pouco mais de frio, a gente consegue perceber isso no consultório, né? Aumentando uma demanda de procura na parte de dor e também relacionada à queda de temperatura, né? Então é um tema assim que realmente ele tem um fundamento, né? Vamos tentar aqui explicar alguns termos técnicos em relação a isso daí. Para fazer, pode fazer pergunta, né, doutor? Vocês aí que estão acompanhando a gente pelo Instagram e também aí pelo YouTube, pode mandar a pergunta que o doutor Martins aí vai responder. Doutor, vamos falar um pouquinho então, né, na parte da área da coluna, a hérnia de disco às vezes, né, às vezes a pessoa se encolhe mais, enfim, dói mais, por que isso? Ali na verdade, então, por conta da temperatura, então, a queda da temperatura, na verdade, isso daí é uma coisa meio fisiológica. Então, o corpo, ele precisa manter uma temperatura, uma homeostase. Então, ele tem uma temperatura ali para ter as atividades metabólicas normais, né? Então, varia ali de 36 a 37. Então, para manter essa temperatura, quando tem assim as quedas de temperatura, então, é esperado então que o corpo vai ter então uma vasoconstrição das extremidades, então vai contrair as estruturas mais distais para tentar então preservar então o equilíbrio térmico, né? Então, já a hora que isso vai acontecer, então vai ter uma rigidez tanto muscular, uma rigidez das articulações. Então é esperado que uma pessoa então que já tem algum tipo de problema assim nessas articulações ou de contraturas musculares, vai ficar assim um pouco mais sintomática nesse período. Então na tentativa então de o corpo assim manter a homeostase, o equilíbrio térmico, então ele faz tenta preservar o calor do próprio corpo. E nessa tentativa de preservar o calor, então ele vai tendo essas dores relacionadas a essas contraturas, né? Então, isso aí não é um mito, né? Então, é uma realidade, é uma verdade. Então, isso aí acontece, então, principalmente naqueles pacientes que já têm alguma alteração, né? Já tem alguma alteração de degeneração, já tem alguma alteração de desgaste, independente, assim, da articulação. Então, queda de temperatura, então nós temos sensores térmicos para a gente tentar manter essa homeostase, né? A gente tem sensores térmicos para tentar manter a nossa temperatura corpórea. E quando esses sensores começam assim a oscilar ou para mais ou para menos, então não às vezes só na baixa temperatura, na alta temperatura, começa também a despertar terminações nervosas dolorosas, né? Então o corpo percebe que em determinada temperatura aquilo ali já está causando um dano ao tecido, né? Então é uma resposta assim que a gente tem para preservar, né? Preservar assim, as estruturas.
Certo, doutor. Eu vou perguntar então para o doutor, tem os atletas, né? Aquelas pessoas que vão fazer bike, que vão fazer corrida, e quando cai a temperatura, assim, às vezes precisa de fazer um preparo mais agressivo antes de fazer a prática esportiva, para não acontecer alguma lesão. A prevenção, na verdade, né, de qualquer assim esporte, na verdade, depende assim qual que é o objetivo se é um atleta, se é uma pessoa que está fazendo um esporte assim por lazer. Então são pessoas diferentes, são tratamentos diferentes para que vai ser dado, né? Então, mas com certeza o aporte assim nutricional, o aporte assim em questões de manutenção de temperatura, esses atletas de alta performance, então eles têm bastante assim consumo metabólico, então eles têm que ter um aporte nutricional maior, então eles têm que ter um treino assim, e às vezes até uns treinos extremos para ter uma melhor assim rendimento, né? Então bem variado assim de acordo com o que a pessoa quer, o atleta ou o paciente que tem um desgaste, quer fazer alguma atividade, então é variado, né? É variado. Doutor, e vamos falar da dor então no frio, ali, né? Se eu tiver uma dor no joelho, por exemplo, né? Tá aquela dor no joelho também, o que o doutor indica? Ou quem tem dor na coluna, o que o doutor indica essa pessoa fazer para amenizar a dor então no frio? Sem ser o aquecer, como o doutor já falou, se aquecer o corpo, né? Que outra medida a gente pode... Uma outra questão também do frio, né? As articulações, as grandes articulações, elas têm líquido dentro dessa articulação. Então esse líquido, ele propicia então o deslizamento da articulação, ele permite ali a nutrição daquela cartilagem que tem naquela articulação, então ele permite ali então o movimento. Se a gente pensar ali no joelho, então para ele deslizar o joelho, então tem a cartilagem que reveste o osso, mas também tem um líquido sinovial que permite esse deslizamento. E também é de se esperar também o quê? Que no frio também esse líquido sinovial ele tem uma determinada assim, viscosidade. E essa viscosidade também é alterada pelo frio. Então é bem comum também, às vezes, as pessoas no frio também relatar assim que as articulações ficam mais rígidas, né? Então, por conta, às vezes, dessa viscosidade que está alterada, né? Então, está mais viscoso o líquido sinovial. Às vezes a pessoa já tem uma deficiência já desse líquido sinovial por conta já de um processo já degenerativo, então já tem alguma alteração que prejudique a produção desse líquido sinovial, e aí às vezes a pessoa vai ter então, além da dor, então vai ter uma menor mobilidade daquela articulação. Então isso aí é bem assim comum, né? Os pacientes relatam isso bastante agora nessa mudança assim, de temperatura, né? Os pacientes relatam que ficam com mais travada, a articulação fica rígida e geralmente assim às vezes pior pela manhã, né, que é quando levantar da cama, né, doutor? Para mudar de posição, fica meio travada, né? As pessoas falam, eu sinto um travamento, travei. Isso aí é bem comum, o travamento é comum de às vezes a pessoa ter, e principalmente assim agora também no inverno. Então essa questão do frio e dor assim tem bastante assim evidência, né? Tem uma questão fisiológica relacionada, né? Porque assim, os idosos, querendo ou não, são os mais sofrem então com isso, né? Porque querendo ou não, eles têm menos cartilagem, né? Exatamente. Então os idosos já têm o processo degenerativo natural. Então com o envelhecimento, as nossas articulações elas vão envelhecer, né? Isso daí é fato, isso daí vai acontecer com todo mundo. Uns mais, outros menos. Uns mais sintomáticos, outros menos sintomáticos. Mas o processo degenerativo em si, então, a articulação já tem um grau de degeneração. Já tem uma menor produção de líquido sinovial. O idoso também já tem uma menor massa muscular. Então, essa temperatura vai alterar essa viscosidade, vai dar mais contratura no músculo remanescente que o paciente tem, e ele vai ficar assim mais travado, mais enrijecido, então mais com dor nesse período de frio, né? Lembrando vocês aí que o tema de hoje, então, é por que as dores aumentam, né, com a queda da temperatura. Se você tem alguma pergunta para fazer fora desse tema,
depois deixa ali no nosso direct que a gente responde no finalzinho ali da live, ou depois também o doutor responde no direct, tá? Então, como a gente está falando com as dores no frio, o doutor falou ali na questão dos idosos, né, que vai diminuindo. Mas tem o jovem também, aquele jovem sedentário, né, e que levantou da cama e, meu Deus, travou a minha coluna. E agora? O que eu faço? Exatamente. Então, na verdade, já até pensando então na prevenção, né, que pessoas ali têm mais chances então de ter a dor no frio, não às vezes só no frio, mas em outras situações também, fora o frio, né? São as pessoas sedentárias, né? Porque o sedentarismo, ele deixa uma imobilidade na articulação, ele deixa uma imobilidade da musculatura que envolve aquela articulação especificamente, né? Então, e essa perda de mobilidade, essa perda de ação muscular, isso aí vai gerando ali um dano articular progressivo. Então, vai precipitando, então, o que precisa de um estímulo das articulações, estímulo muscular, para ter uma vitalidade da articulação. Então, às vezes a pessoa, uma prevenção pensando já no frio, o que era? Tentar se aquecer, ficar mais aquecida, mas a pessoa que também, no inverno, a tendência já natural é já a gente fazer menos exercício, né? É o inverso, né? Quer se encolher, né? A gente quer ficar mais em casa, quer ficar mais no cochoado, com cobertorzinho, pantufinha, e aí a gente vê que, na verdade, essa contratura que vai sendo gerada, na verdade, vai causando mais dor, né? Então a pessoa tinha ali um ritmo de atividade e ficar mais parada, às vezes é um erro pensar nela, vou ficar mais em casa que eu vou ficar melhor. Mas a pessoa fica pior. A pessoa, claro que tem que, conforme achar ali um momento ideal, o melhor horário do dia para tentar fazer, se aquecer bem, lugares assim onde não fique pegando assim um vento corrente, né? Ainda mais agora que nós estamos nessa época assim de pandemia, na quarentena, né? Eu acho que muito. O idoso está em casa, né, doutor? O idoso está em casa, mas o que a gente tem observado, o que a gente pode fazer? Tem vários hoje em dia, hoje é tudo online, igual nós estamos tendo essa live aqui, também tem lives para exercício, também tem lives para fazer atividade física, então eu acho que não é uma desculpa, né? A gente está em esse período assim, crítico assim, de quarentena, de isolamento, a gente usar isso como uma desculpa para não realizar atividade física, né? Então, a atividade física é uma das maneiras para prevenir assim as dores, independentemente do frio, do calor, ou seja, o sedentarismo ele é maléfico para as articulações em geral, né? Então acho que quem está ouvindo assim em casa tinha que ter isso como meta, né? A minha meta, todo mundo faz meta final de ano e segunda-feira todo mundo faz meta. A meta tem que ser fazer uma atividade, né? O que o doutor recomenda aí, então, para os idosos, né? Tem idosos aí que não podem sair de casa porque tem outra patologia, né? Enfim, e precisam fazer algum tipo de atividade para não sentir essa dor. O que o doutor sugere, assim, se alongar? Sim, os idosos, né? Eu até lembro de quando eu era assim mais novo, na época eu nem estava ainda fazendo medicina, estava lá na época na praia, lá em Itapirubá. E eu lembro assim que eu acordava, eu sempre via o meu tio, ele sempre acordava, meu tio Dico, Nivaldo, um abraço pro meu padrinho, não sei se ele está assistindo ou não, mas a hora que ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era se espreguiçar, parecia que estava tentando arrancar a parede ali do lugar. Nossa. E eu perguntava para ele, o que está fazendo? Ele, não, fazendo um alongamento. E ele me falava, a primeira coisa que o cachorro faz na hora que acorda é se alongar inteiro, né? Verdade. Então, eu acho que a questão do alongamento, ela é fundamental. E o alongamento não precisa, assim, de muito recurso, né? O alongamento, ele pode ser, às vezes, com um lençol, ele pode ser num apoiado numa porta, numa maçaneta. Então, tem vários métodos hoje em dia, tem às vezes panfletinho, às vezes na internet, às vezes o idoso, ele tem às vezes, hoje os idosos estão bem conectados, né? Eles têm acesso à internet, eles conseguem assim, acessar assim, alguma plataforma e tentar ver algum tipo de atividade, algum tipo de vídeo instrutivo.
Então tem várias possibilidades para o alongar. O alongar é uma atividade assim, que ele faz um estiramento ali do músculo, né? E às vezes com pequenas coisas, às vezes é um elástico, às vezes um colchonete, às vezes dá para improvisar, né? Dá para às vezes adquirir poucas coisas para realizar a atividade, um alongamento. O doutor tocou aí na questão elástico. O elástico é uma boa ideia, né? Porque daí, querendo ou não, tu pode amarrar, tu estica, né? Faz uma parte de alongamento, já faz ali uma parte de fortalecimento do músculo também. O objetivo não é assim ganhar uma massa muscular, a pessoa não precisa levantar 5, 10, 15 quilos, a pessoa tem que trabalhar o músculo. Sim. Alongar ele e ter uma rotina, né? Não é lá, faz uma vez na semana e achar que aquilo dali já foi suficiente para a semana. Então tem que ter uma atividade regular, geralmente de 2 a 3 vezes na semana. O músculo, então, ele precisa ali ser estimulado continuamente. O músculo, infelizmente, ele não tem uma memória. Enquanto tu está fazendo, está protegendo. Parou de fazer, ele parou de proteger. Então a gente não tem, o músculo, infelizmente, ele não tem essa memória para proteger. Então, o pessoal que está nos assistindo, né? O nosso tema, como a gente já falou no início, é porque as dores aumentam com a queda da temperatura. Então, o doutor falou agora que é um músculo que protege. Então, bora fazer exercício em casa, se movimentar, se mexer, né? Aí o doutor citou o lençol. Eu acho que a toalha também pode ajudar, né? Lençol, fronha, não tem desculpa. Para quem quer fazer atividade, é iniciativa. Então a iniciativa acho que é o principal. Tá, doutor, e aquele paciente que não passou a dor, né? Que a dor tá intensa, aconteceu a dor e tá há 3 dias com dor. O que o doutor aconselha? Esses pacientes geralmente eles procuram a gente, né? Porque o paciente realmente ele tá lá com uma dor, deu uma piorada no frio. Geralmente a gente também tem esse costume de auto se medicar, tomar um analgésico, toma um relaxante, e a maioria das dores sim são autolimitadas, né? Principalmente a pessoa já tem alguma lesãozinha menor, prévia, e geralmente um tratamento sintomático ele resolve. Aquele paciente que não resolve, ele vai nos procurar, porque ele está com uma dor ali que está começando a limitar ele, está uma dor que com esses métodos convencionais habituais não estão funcionando, eles vão procurar a gente para tentar assim descobrir essa causa, né? Porque às vezes pode ser a dor é um sinal de alerta, né? A dor às vezes pode ser só às vezes uma pequena degeneração, um início ali de uma degeneração, uma crise que todo mundo está sujeito a ter, mas pode ser já um indício de alguma patologia que o paciente já deva ter. Uhum. E doutor, e aí o que o doutor, quando o paciente chega no consultório, qual a primeira avaliação que o doutor faz, né? Pede algum tipo de exame, consegue através de algum exame descobrir? A primeira coisa são as queixas do paciente, né? A gente sempre começa a história conversando com o paciente, ver o que tentar identificar algum fator assim que precipitou a causa da dor do paciente, né? Se foi só essa questão da mudança climática, se o paciente já vinha sentindo alguma dor anteriormente, se o paciente fez alguma coisa que possa ter precipitado assim o quadro de dor, algum esforço. Agora tem aparecido bastante paciente assim que está em casa, está fazendo bastante servicinho, a mulher está botando para trabalhar, para fazer um servicinho, lá em casa também está assim. A gente não pode ficar um pouquinho sentado no sofá que já quer arranjar um servicinho para fazer. Né, Simone? E aí vai aparecendo uma lesão. E aí essa lesão, às vezes, na verdade, é uma questão ali do esforço, que não está preparado para fazer. Então, primeira coisa, história clínica, né? Para a gente identificar se tem algum agravante à dor, né? A partir da história clínica, a gente vai fazer então um exame no paciente, ver se ele tem alguma alteração ali de musculatura, alguma alteração articular, alguma alteração neurológica, né? E geralmente a gente consegue já fazer uma hipótese diagnóstica, né? Que geralmente são essas coisas mais comuns, recorrentes que a gente vê. E se a gente fica assim, numa dúvida, se a gente quer investigar o porquê que não está melhorando, às vezes a gente tem que lançar a mão de exames de imagem, né? Radiografias, ressonâncias, então depende do que a gente, qual a nossa hipótese diagnóstica, né? Porque daí a pessoa está sentindo dor um dia e é recorrente, está dentro de vários dias, tem que investigar, porque às vezes não é a dor do frio, é algo além disso, né? Exatamente, e às vezes pode ser, como eu falei, o primeiro sinal, né? Doeu, né? Doeu, não melhorou?
Opa, não, às vezes pode ter alguma coisa subjacente aí para que vale a pena às vezes fazer uma investigação, né? Então fica o alerta aí, né, gente? Doeu um dia, se tomou um medicamento ali, tipo, né, simples e passou, beleza. Agora, se for recorrente, tem que marcar uma consulta, então, com o ortopedista para avaliar mais a fundo o que está acontecendo, né? Não ficar aí em casa, enfim, com medo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. A Neuza está perguntando como aliviar a dor da hérnia cervical. As hérnias, né, na verdade é uma patologia já um pouquinho mais específica, né, mas as hérnias, os problemas de coluna, eles também, pensando no frio também, eles também ficam um pouquinho mais ativos também, né, pensando ali que o músculo vai ter uma contratura muscular. Vai contrair a musculatura, vai contrair as articulações. E o disco é uma estrutura que está entre as vértebras, né? Então, nesse mecanismo de compensação, de compressão, pode ali ter uma irritação já de um problema prévio que o paciente tinha. Então, às vezes a pessoa ali já está com a hérnia. E aí, às vezes, dá essa piorada no frio. Então, isso aí também é fato. Né? Então, o porquê que ela está piorando? Se a pessoa foi só do frio, será que ela também não está fazendo a parte ali da reabilitação, do fortalecimento? Então, o tratamento depende ali, então, da porquê que está piorando, né? Então, aí depende, vai entrar também se essa hérnia está causando algum dano neurológico também para o paciente ou não. Às vezes é só uma irritação na raiz nervosa, se é só uma inflamação, às vezes a gente entra com a parte medicamentosa. Então, tem algumas opções, dependendo principalmente o tipo da hérnia e o que ela está gerando no paciente, né? Qual o dano que ela está causando, né? Então, isso aí é bem importante. Tem uma outra pergunta aqui, do Jailton. Eu tenho uma hérnia lombar. Qual o melhor exercício para aliviar a dor? Então, a hérnia lombar, né? Isso, né? Que o Jailton perguntou, né? Isso. Obrigado pela participação, Jailton. A hérnia lombar também, principalmente na parte de prevenção, pensando o que tem que fazer, na verdade, a gente tem que pensar que a parte da lombar, então, ela é estabilizada pela musculatura que tem anterior à coluna e posterior à coluna. Então, a musculatura em foque que vai ter que ser trabalhada são essas musculaturas, a parte tanto anterior quanto a posterior. Exercícios de abdominais, exercícios de pranchas, exercício de alongamento da musculatura paravertebral. Então, e para isso aí pode ser diversos métodos, né? Às vezes a pessoa assim, mas eu não gosto de academia, eu não gosto de pilates. Então tem várias assim, opções para fazer. E aí não precisa ser especificamente, tem que ser pilates, tem que ser academia, tem que ser hidroginástica. Não, a pessoa tem que identificar aquilo, trabalhando ali corretamente aquele grupo muscular, que vai assim se agradar também, né? A pessoa tem que ter o prazer de fazer, né? A hora que a pessoa tem o prazer também vai liberando assim substâncias endógenas, endorfinas, que vão dando a sensação do bem-estar. Isso aí vai aliviando no conjunto do quadro da dor também. Entendeu, Jailton? Então acho que tem que ver já se tu já tem alguma assim um gosto por algum tipo de exercício, né? E às vezes o profissional que tu estiver realizando esse exercício, às vezes dá um enfoque nessa musculatura assim que eu te falei, né? A parte da musculatura anterior da coluna e a parte posterior, né? Que dá sustentação ali da parte da coluna. Certo, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutor. Aqui está perguntando da hérnia cervical. Na hérnia cervical, eu acho que querendo ou não entra dentro do mesmo parâmetro da lombar, né? Sim, as hérnias, na verdade, às vezes a pessoa tem dúvida, assim, as hérnias, na verdade, nós temos os discos intervertebrais, que são as estruturas que estão entre as vértebras. A hérnia, qualquer tipo de hérnia, a hérnia é quando aquela estrutura está fora da sua posição anatômica. Então, a hérnia de disco é quando o disco está fora da sua posição anatômica habitual, normal. E a hérnia ela pode dar onde tem disco, então a hérnia de disco, né? Pode dar na cervical, ela pode dar na torácica, pode dar na lombar. Então, a preocupação é se esse disco, esse fora do lugar onde ele está. Se ele está em cima de algum nervo, se ele está em cima de alguma raiz nervosa, né? É bem comum a gente ter algum grau assim de degeneração no disco, algum grau de abaulamento, de protusão, né? Às vezes a maioria acha que o problema na coluna é tudo hérnia, né? Aí a maioria pensa que às vezes a hérnia vai ter e é para sempre, né?
Às vezes a pessoa acha que tem mais hérnia do que disco. Então, na verdade, isso aí às vezes tem que ter cuidado, porque a hérnia, geralmente quando ali esmaga o nervo, a hérnia ela cicatriza, né? A hérnia indica que teve uma lesão do disco. O disco vai continuar lesionado, mas a hérnia muitas vezes ela cicatrizou. Doutor, e olha só, e pessoas que fizeram cirurgias, né? A doutora opera aí bastante gente na coluna e que tem pino e tem parafuso, tende a aumentar também a dor no inverno? Essa é uma outra questão interessante também, né, Francine, que a gente às vezes se depara também, às vezes no consultório, às vezes a gente pensa que é um mito também, né, e na verdade isso aí também é bem comum de a gente ver, né, as pessoas às vezes até falam assim, vai virar o tempo, e começa a latejar ou a minha cicatriz, ou começa a latejar o meu pino, eu já sei que vai mudar o tempo, doutor, eu vou até trabalhar na previsão do tempo, né? Então, o que acontece? Na verdade, quando a pessoa tem algum pino, algum implante ali no corpo, na coluna, né? Esses materiais, geralmente na parte ortopédica, né, são materiais assim que eles têm um menor assim calor específico, tem uma maior sim chance de variar com a temperatura. Né? E antes da mudança de temperatura, nós temos também no nosso corpo assim, receptores de pressão. Então a gente consegue, o corpo percebe, principalmente assim por esses baroreceptores, que vai assim mudar o tempo. Então esses baroreceptores, então eles são ativados e a pessoa tem essa maior assim percepção, né? Porque o pino, pela sensibilidade dele, varia maior com a temperatura. E aí às vezes a pessoa refere sim realmente dor nessa região do pino, né? E a mesma coisa na cicatriz, né? Porque a cicatriz, a pessoa fez um corte. Aquela região onde foi cortado, então ali lesou aquele tecido, né? Naquele tecido ali também tem terminações nervosas e elas ficam mais suscetíveis à variação assim de pressão, de temperatura, então fica um local assim mais frágil, né? Mais frágil onde tem mais dor. E o que o doutor recomenda então para essa pessoa que fez a cirurgia, né, se aproximando aí o inverno, o frio, tem algo que ela possa fazer para que não seja tão intensa essa dor? Isso aí na verdade, principalmente essas mudanças de quem tem esse pino, são principalmente assim, mais assim nos primeiros meses, nos primeiros anos, né? Isso aí vale a mesma recomendação para quem não tem, que na verdade é o fortalecer. Né? Porque se a pessoa tem o pino, às vezes ela tem que ficar com aquele pino, às vezes não dá para tirar aquele pino, então às vezes a pessoa vai ter que conviver com aquele pino e ter que se adequar com o grau de dor, né? E a prevenção vai cair também na questão de fortalecimento, de novo, exercício, no inverno o aquecimento, né? Se agasalhar bem, né? Então agora sim a gente é fundamental assim se agasalhar para evitar essa questão assim da mudança da temperatura corporal, para não perder calor, para manter ali a homeostase do corpo, né? Então são as mesmas dicas, né? Claro, se a pessoa ficou ali às vezes com um grau de cicatriz, às vezes tem alguns assim, usos tópicos, alguns analgésicos, anti-inflamatórios que a gente, no momento onde está mais de crise álgica, né, de dor, aí a gente faz alguma intervenção nesse sentido, né? Não sei se o pessoal está participando aí, Francine, o pessoal tem perguntado. Estão perguntando aqui, ó. Christian está perguntando assim, ó, eu tenho luxação frequente no ombro. Se fazer uma cirurgia, posso perder o movimento do braço? Bom, como eu já falei, o tema é sobre o frio, mas vamos supor que ele fez a cirurgia, né? Vamos supor no ombro e... a luxação... eu posso responder sem problema. Estamos com o tempo. Christian, a luxação recidivante do ombro, né? Quando esse ombro fica assim deslocando frequentemente, né? Então, provavelmente tu já ouviu falar que realmente tem que fazer um procedimento cirúrgico para evitar isso daí, né? Então, quanto mais ele fica saindo do lugar, essa tua articulação, mais dano ela está gerando, né? Fica saindo do lugar, então a tua articulação fica machucando a cartilagem que reveste o osso, fica machucando o osso, então tu vai assim ficar já tá com essa instabilidade crônica, né? Então, o objetivo da cirurgia é melhorar isso, né? A cirurgia ela tem bons resultados, né? Atualmente é feito com técnicas artroscópicas, né? Isso daí acho que tu poderia assim avaliar, pensar e é feito porque tem bons resultados, né? Se não tivesse bons resultados não seria feito, né? Então aqui na clínica nós temos três especialistas de ombro, né? Tem o Dr. Vilmar, tem o Dr. William, né, de Stipe,
que deve estar aí nos acompanhando, o Dr. Rafael também, Olívio Martins, são especialistas dessa região, então acho que valeria a pena assim, até tu dar uma investigada, porque essa luxação fica saindo do lugar, fica doendo, então vai a longo prazo aí te incapacitar. Doutor, e nós temos uma pergunta do Dr. William, ele está nos acompanhando aqui. Quais são os sinais de gravidade de uma lombalgia? Interessante, bem perguntado, Dr. William. Realmente, porque às vezes a pessoa, muitas vezes, nem imagina que o problema assim, da coluna pode assim, causar tanta assim, lesão. Então, pensando assim em algumas lesões graves na coluna, que sinais de alerta, então os principais sinais de alerta são o quê? Primeiro, assim, perda de movimento dos membros inferiores, né? Às vezes a pessoa está perdendo movimento nas pernas, às vezes a pessoa nem acha que é da coluna, né? Mas a pessoa tem que entender que é o seguinte, que os nervos dos membros inferiores, ele sai da região da coluna. E o nervo é que faz o movimento, né? Então, se a pessoa, assim, tem algum problema e está com algum comprometimento nervoso, pode ser ali a causa da lombar, principalmente ali nos membros inferiores, né? O mesmo pensamento vale para os membros superiores, né? Os nervos dos membros superiores, ele sai da coluna cervical, né? Então, um sinal de alerta aí, que o doutor Ilha acha que vale a pena assim, a gente frisar isso daí, porque às vezes a pessoa está em casa, e realmente isso aí aconteceu até recentemente, ele até comentou na live passada, de paciente assim perdendo o movimento, né? Às vezes ficou com medo da pandemia, e às vezes essa perda de movimento, às vezes a pessoa paralisa, ela não consegue mexer o tornozelo, não consegue mexer o pé, não consegue esticar o joelho, então é uma paralisia muscular, por quanto? Por causa que o nervo não está funcionando, né? Então a paralisia é um sinal de alerta, que a pessoa tem que procurar o atendimento médico, tem que ir na emergência, né, por conta da paralisia, porque às vezes necessita de uma cirurgia de urgência, porque essas compressões nervosas, quanto mais precoce resolver, melhor o resultado, porque às vezes o dano neurológico pode às vezes ser permanente. Então o déficit de força dos membros inferiores é um sinal de alerta. Outra alteração é que às vezes a pessoa acha que não tem nada a ver com a coluna, a alteração urinária. Às vezes a pessoa está lá com uma retenção, a pessoa não consegue assim fazer xixi, está com a bexiga presa e junto assim às vezes começa a ter uma anestesia, uma diminuição da sensibilidade da região perineal. Então nesse caso às vezes pode estar comprimindo umas outras raízes nervosas, as raízes que vão ali para a região do períneo. Então nesse caso também pode ser consequência de uma compressão por conta lá da coluna que está pegando essas raízes que vão mais para essa região. Então pode ter ali um déficit urinário, pode ter um amortecimento, uma anestesia na região do períneo. Isso no frio também é bem frequente. No frio, assim, pode acontecer por conta, assim, a pessoa já tem alguma lesão e às vezes a pessoa, no frio, quando fica mais contraída e gera mais o quadro, assim, pode despertar a crise, né? Às vezes a pessoa estava com uma lesão e não sabia, né? Tá, então, só para complementar ali a pergunta ali, então, a deficiência, então, motora, é um sinal, assim, de alerta, acho que isso aí todo mundo tem que ficar claro, né? A questão da incontinência, então, no primeiro momento pode sim só ficar preso o xixi, no segundo momento às vezes a pessoa pode sim ficar incontinente, não conseguir segurar, né? Isso aí também é um sinal assim de alerta, né? E claro, na coluna a gente sempre tem que ter cuidado, às vezes, sinais de febre, emagrecimento, são sinais assim de alerta, porque na coluna ela também é bastante comum ter tumores na coluna, tem infecções na coluna, então tem que ficar alerta então desses pacientes com perda de peso, com paciente mais idoso ou criança, então são pacientes que podem ter então lesões assim que merecem uma atenção mais específica, então são sinais de alerta, né? E claro também até a própria característica da dor, né? Porque o normal da dor da coluna, a dor assim do desgaste, ela é uma dor que ela aparece assim ao esforço físico, é uma dor que quando a pessoa esforça sente dor, é uma dor que a pessoa geralmente fica em repouso, ela melhora. E a dor assim de uma lesão que possa suspeitar assim às vezes um tumor, uma infecção, é uma dor assim de caráter diferente. É aquela dor que o paciente tem de madrugada, o paciente deita e dói, então ele fica assim
a característica da dor é diferente, então é um outro sinal assim de alerta. Eu acho que interessante assim quem está nos assistindo assim ter isso em mente, né? E se por acaso, claro, ficar sabendo de algum paciente, você tem que orientar a procurar um médico rapidamente, né? Tem alguém na família, né, doutor, um amigo, enfim. Ótima pergunta. Agora a gente tem a Célia aqui que está perguntando, para quem tem redução de amplitude de movimento, o que pode fazer para prevenir essa dor no frio? Ótima pergunta, Célia. Então, a redução da amplitude de movimento, não sei se você estava ali no começo, como eu já cheguei a dar uma comentada, na articulação, vamos pensar na articulação, então, nas grandes articulações, que as grandes articulações a gente tem entre os ossos, então tem ali a cápsula que envolve essa articulação, tem o revestimento do osso e ali é produzido pelo próprio revestimento assim, um líquido para ter o deslizamento perfeito assim, dessa articulação. Então a pessoa às vezes já tem um dano nessa articulação, então já tem uma alteração já nesse líquido dessa articulação. E no frio, realmente, por conta da alteração da viscosidade do líquido, ele vai ficar assim com uma menor amplitude, como você mesmo comentou. E para isso, na verdade, a prevenção o que é? É cada vez mais estimular essa articulação ao ganho de amplitude de movimento. Então, se tu está mais rígida no frio, então tu vai lá, tu vai estimular a mexer aquele grupo, aquela articulação específica. Globalmente, na verdade, não só aquela específica, né? Mas se tu tem uma patologia específica, pensando assim no joelho, né? Então vamos trabalhar lá a parte da musculatura do quadríceps, da coxa. Vamos fazer exercício, dá para fazer em casa, né? Às vezes a pessoa vai lá, compra às vezes só um pezinho para amarrar no tornozelo e vai lá, estica exercício para esticar assim como se fosse dar chute. Então já está trabalhando ali a musculatura do quadríceps, né? Dá para pegar para alongar, para ganhar aqui a parte da parte posterior da coxa. Às vezes pegar lá um lençol, um elástico e aí fazer ali um alongamento da musculatura da parte posterior. Eu acho que com essas medidas, Célia, já vai ser útil, né? Na parte da musculatura, às vezes é válido, às vezes bolsas assim, de água quente para a musculatura assim perder aquela contratura, aquele tônus que é criado por conta assim do frio, né? Então são medidas que ajudam bem, Célia. Tá, doutor, e agora eu me lembrei, assim, tem também idosos que são acamados, né? E aqui com frio, assim, eles sentem muita dor. O que pode ser feito para aliviar a dor desse paciente? Como a gente comentou, né? O idoso, ele já tem uma estrutura articular que já tem um dano já nessa articulação, já tem um desgaste já por conta já do envelhecimento, por conta às vezes, de alguma lesão prévia que ele possa vir a ter. E junto isso, ele tem já uma menor massa muscular. Então o músculo, se bem trabalhado, ele é um protetor da articulação, né? No idoso, realmente, ele tem já esses déficits. Então ele fica mais rígido, fica mais assim encarangado, né? E às vezes exatamente. Então, para o idoso, na verdade, aí seria interessante assim, às vezes, ou o profissional, às vezes o próprio familiar vai aprendendo esses tipos de exercícios que são interessantes para mobilizar as articulações e começar assim a estimular, ter uma rotina, fazer 2, 3 vezes na semana, então fazer alongamentos para as articulações, tentar estimular, tentar botar ele sentado. Então, depende de cada caso, depende do tipo de idoso, então, ou seja, o ficar parado, né, é sentenciar o idoso a um quadro crônico de dor. O idoso já toma diversas medicações, já por conta já do envelhecimento, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Então, mais uma medicação para dor, às vezes pode ser evitável, né? Se a gente conseguir assim fazer uma parte para tentar fortalecer, para tentar fazer algum tipo assim de reabilitação com ele, é fundamental, né? Então, tem gente entrando agora aqui na live e a gente já até tocou um pouquinho no assunto, mas a gente vai repetir então a pergunta, que é a Beatriz. A Beatriz está perguntando quais atividades físicas podemos praticar para ajudar a prevenir essa dor no frio. Então, Beatriz, não tem contraindicação para atividade, né? Então, na verdade, tu tem que identificar aquelas vezes que tu se adapta melhor, né? Então, tu já tem uma rotina, tu já está fazendo uma caminhada, já está fazendo um ciclismo, já está fazendo uma academia, né? Então, o reflexo é não fazer nada no frio, né? Porque a gente já
fica mais assim, escurece mais cedo, né? A gente já tem uma tendência a ficar mais em casa, então às vezes tem que, a primeira coisa é tentar identificar o horário, né? E naquele horário assim, não, tá um pouquinho mais quente, nesse horário eu vou conseguir fazer adaptar para fazer essa atividade. Então não existe assim o melhor, né? Não tem assim, melhor esse em detrimento ao outro, né? Tanto é que existe vários, né? Se tivesse só um que funcionasse para todo mundo, né, a gente teria assim, não, vai fazer só esse, porque esse daqui é o padrão para todos os problemas assim de desgaste, né, para evitar dor. Mas o importante é fazer. Então, tem que ver, e isso eu acho que o mais importante é o gostar. Se a pessoa gosta de uma caminhada, se a pessoa gosta de uma bicicleta, de uma academia, então, e tentar botar isso na sua agenda. Eu acho que a maior dificuldade, Beatriz, eu acho que é isso. Não é assim, o que fazer, na verdade é quando que eu vou fazer. Não, eu vou começar, vai ser tantas vezes na semana, ter um plano para ter atividade. Infelizmente a gente fica assim nessa correria do dia a dia, né? Falo até por mim mesmo, né? Que tenho orientado assim a fazer e acho que isso aí é importante as pessoas terem ciência, porque uma hora assim vai ter um sinal ali de dor, e às vezes a musculatura, a gente às vezes perde ali o tempo de fazer, né? A hora correta, quanto mais precoce fazer, maior a pessoa vai se adaptar. Eu tenho vários pacientes, vários idosos assim que agradecem assim, ou seja, às vezes a gente tem insistido, né, de ele ter feito, né? A gente insiste para o paciente fazer, porque aqueles que fazem a atividade regular, eles geralmente só voltam assim às vezes para conversar, para agradecer, são pacientes que ficam bem, né? Então, se a gente já tem na adolescência, na vida adulta, já tem um hábito, a tendência é manter esse hábito. Às vezes a pessoa assim, quando eu aposentar, eu vou começar a fazer um monte de coisa, né? As promessas da aposentadoria, né? Então a atividade, ela não pode ser uma meta da aposentadoria, acho que ela tem que ser uma meta diária do jovem, do adulto, estimular já a criança desde cedo, né? Porque hoje em dia as crianças é quadradinho, né? É vídeo, é YouTube, né? Léo e Matheus, provavelmente tem um quadradinho lá agora também. Então, tem uma pergunta aqui da Gilvânia. O doutor já tocou no assunto, mas a gente fala mais uma vez, né? Como a gente está falando, o tema de hoje é por que as dores aumentam com a queda da temperatura. E ela pergunta, qual a ligação da hérnia na cervical com a dor no braço, na questão do frio? É interessante também ligação, né, Giovana? Porque, como eu falei, as estruturas nervosas, elas partem da coluna vertebral. Então, da coluna vertebral, da parte da coluna cervical, da parte de cima da coluna, então a coluna a gente tem a parte cervical, a parte torácica, a parte lombar e o sacro. Da parte cervical, então, parte a inervação, os nervos que vão para os membros superiores, né? Então, se tem algum problema lá comprimindo algum nervo, alguma raiz da coluna cervical, a pessoa às vezes vai ter dor irradiada, vai ter a dor aquela que pega o ombro, pega o braço, dependendo, a raiz nervosa vai para uma determinada localidade ali do membro superior. É bem comum, às vezes, bem comum, as pessoas acham que às vezes estão infartando, tem uma dormência, um formigamento, e às vezes a pessoa também está, na verdade, com uma hérnia de disco, né? Então, por quê? Porque o nervinho da coluna cervical vai para o membro superior. E na questão do frio, o que vai acontecer? A pessoa às vezes já tem um grau de lesão no disco, já tem um início de uma hérnia, uma protusão, um abalamento, enfim. E aí no frio o que vai acontecer? Na tentativa de manter a homeostase, a temperatura corporal, a pessoa vai enrijecer, vai ter uma contratura da musculatura. Essa contratura vai ali aumentar a pressão discal, né? E às vezes pode aumentar ali a sintomatologia do paciente, né? Então a hérnia de disco na cervical pode, às vezes no frio, aumentar essa irradiação, aumentar essa sensibilidade, né? Então, eu acho que é importante para quem está nos assistindo, né, ter essa ciência, né, que tem essas conexões. A coluna cervical, ela tem essa conexão com os membros superiores, a coluna lombar com os membros inferiores, né? A coluna torácica, ela tem ali a inervação que vai aqui para o gradil costal, para as costelas, né? Então isso quem está nos assistindo assim ter essa ciência. Doutor, e outra pergunta, tem uma outra patologia sem ser hérnia de disco que
que no frio irradia para o ombro? Não, na verdade tem as patologias que irradiam, então tem, como eu falei, até o infarto ele dá essa dor irradiada, né? Mas eu digo ligada à coluna. A coluna, aí tem que ver se às vezes a pessoa tem alguma alteração, não assim de compressão, né? Às vezes a pessoa pode ter alguma alteração nervosa, né? Às vezes tem doenças que dão nos nervos, né? Que pode dar uma dor, que pode dar uma dormência, então são outros tipos assim de patologias que a gente pode encontrar, né? Ah, entendi. Doutor, tem uma outra pergunta aqui da Célia. Quem sente muita dor no frio, há algum exame indicado? Na verdade, então, primeiro, Célio, tem que ver assim que dor que é, né? Que você está sentindo. Então, se você aumentou a dor no frio, dor aonde? É uma dor assim que é mais generalizada? É uma dor que a gente consegue identificar que é por conta do frio, ela começou a ficar mais ativa, mais inflamada. Então, às vezes, se é uma coisa assim mais generalizada, realmente a gente vai fazer uma orientação, vai fazer um tratamento inicial, às vezes com uma medicação sintomática, né? Às vezes agora a pessoa tem uma dor assim localizada em determinada assim articulação, determinado assim osso, às vezes pode necessitar de uma investigação, né? Então essa investigação vai depender do que a gente está suspeitando, né? Será que é uma lesão? Será que é um desgaste? Será que é uma artrose? Será que é uma própria hérnia? Então a gente tem exames específicos para cada suspeita, né? A gente tem exames de imagem, radiografia simples, às vezes tem necessidade de tomografia, às vezes uma ressonância nuclear magnética, então depende do que a gente está pensando, da hipótese diagnóstica para cada problema, né? Então isso aí é o fundamental, a gente ter um embasamento clínico, examinar o paciente, conversar com o paciente para ver se tem ou não necessidade de fazer, né? Entendi. E doutora, aqui vamos ver se eu tenho mais alguma pergunta. Aqui a Mayara Juliano está só comentando, fiz uma cirurgia na coluna para corrigir uma escoliose, faz 7 anos. Agora quando deito de barriga para cima está adormecendo as pernas, mas se mudo a posição passa. Tem alguma ligação com a cirurgia? Boa noite, Mayara. A cirurgia da escoliose, então, né, a cirurgia é para corrigir uma deformidade da coluna, né? Então, como já faz assim já faz um pouquinho mais de tempo, né, mais de 7 anos, né, Mayara? Então, na verdade, a gente tem que às vezes pensar em outras possibilidades, né? Então, por que está agora nesse período assim começando assim a irradiar assim a tua perna, né? Será que tu pode estar tendo algum desgaste em volta da cirurgia, né? Então, é uma coisa assim que precisa assim, ter melhor assim investigado, né, para constatar se tem assim algum problema assim a mais ou não, né? Se é uma coisa só uma questão inflamatória, questão muscular, não sei se você também vem fazendo algum tipo assim de fortalecimento assim para a coluna, né? Mais uma vez estamos enfatizando a necessidade, tudo vai cair no fortalecimento, né? Então não sei se você vem fazendo isso também ou não, mas se às vezes não está fazendo, já está fazendo isso, está com esses sintomas assim progressivo, cabe às vezes uma investigação, né? Fazer uma avaliação clínica, ver se tem algum fator aí que possa estar precipitando essa tua dor. Doutor, então eu queria que o doutor falasse um pouquinho aqui da clínica, né? Que a gente está aberto aí. Como a gente está preparado para receber o nosso paciente? Sim, né? Como vários estabelecimentos, né? Nós somos um estabelecimento de saúde, né? E a gente também, os pacientes também estão aumentando os seus problemas, né? A gente tem a gravidade do coronavírus, mas os outros problemas continuam surgindo também, né? E os problemas ortopédicos, os problemas às vezes são as dores, às vezes são tumores, às vezes são infecções que às vezes necessitam ter uma avaliação, né? E em virtude dessa quarentena, a gente também estamos fazendo assim, as adequações para melhor atender e para também nos protegermos, né? Não só a nós, mas principalmente ao paciente também. Então a gente tem feito assim consultas com horários espaçados, a gente tem feito a higienização do cliente. Então são medidas para nos se proteger, né? Porque até então a gente não sabemos até quando que vamos ficar com essas medidas de restrições, esse cuidado, né? Então até então nós vamos ter que nos proteger, né? O que nós sabemos até então é essa questão, essas medidas preventivas, né? E o paciente assim, às vezes que está assim, não deixar às vezes achar que não, vou ficar esperando, às vezes um problema assim maior, né? Vou até retornar, tive até casos que tive que operar, que o paciente perdeu assim
tempo assim de fazer a cirurgia, pode às vezes ficar assim com um problema de coluna, principalmente. Ele tem essa particularidade que às vezes pode ter um dano neurológico, e esse dano às vezes ser reversível, né? Às vezes a pessoa pode perder um movimento, às vezes a pessoa pode ficar sem mexer, e às vezes a pessoa deixa de ter essa avaliação, e isso aí às vezes pode ser um caso irreversível, né? Então às vezes, na dúvida, liga, às vezes vem a pessoa, não, sou do grupo de risco, às vezes vem algum familiar para a gente conversar, às vezes a gente tem se protegido, né? Eu acho que às vezes a pessoa não pode, às vezes, esquecer que as outras doenças continuam acontecendo também, né? A gente tem a preocupação com o coronavírus, com certeza, mas as outras doenças, infelizmente, elas também aparecem, né? Então a gente tem que ficar atento a sinais, assim, sinais que possam, de alerta, sinais que a gente já conversamos aqui até hoje nessa live, né? Às vezes quem não conseguiu acompanhar tudo, depois eu acho que ela vai ficar salva, né? Para quem não teve a oportunidade de assistir, né? Doutor, então só para a gente falar, né, a ortoimagem, ela está toda preparada para receber o paciente. Nossos profissionais, todos os nossos ortopedistas, né, estão atendendo a grande maioria. Então, quando chegar na clínica, faz a higienização, entra o acompanhante somente se necessário, porque a gente quer evitar aglomeração dentro da clínica, né? Todos os ambientes são higienizados, cada paciente que sai do consultório é feita a higienização, cada realização de exame também o aparelho é higienizado, as vestimentas que a gente oferece ao paciente vai para a lavanderia, é fechadinha, tudo higienizado perfeitamente, né? O paciente chega, é feita a triagem, medida a temperatura, feita algumas perguntas sobre a saúde do paciente. O paciente sai da clínica também higienizando a mão. Então, pode marcar sua consulta com segurança, sem medo, vem consultar, vem cuidar da saúde, né? O Dr. Martins explicou bastante hoje aqui sobre isso, que é importante cuidar antes que piore, né? O caso da cirurgia que ele citou foi algo que uma pessoa esperou, achando que ia melhorar, deixar passar a pandemia para consultar. E o que aconteceu? Quase que ela não conseguiu ter uma boa reabilitação. Então é isso aí, gente, agende a sua consulta, né? E para agendar a consulta aqui na Ortoimagem, pode ser pelo telefone 3631 1400 ou pelo chat através do site www.ortoimagentb.com.br e também pelo WhatsApp. Você pode estar vendo o número do WhatsApp nas nossas redes sociais, tá bom? Quero agradecer muito a participação de todos, quero agradecer ao Dr. Martins, acredito que o conteúdo ficou bem rico, né, bem completo, dessas dúvidas sobre o frio. E quem está sentindo essa dor do frio, né, agenda aí a consulta com o doutor, enfim, vamos cuidar da saúde, tá bom? Então, muito obrigada pela sua participação e a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até a próxima live. Queria agradecer o convite, né? O convite para participar. Queria agradecer toda a equipe aqui que nos dá, assim, tem a parceria, nossos colegas médicos, nossos amigos, nossos colaboradores que dão, assim, que nos proporcionam, assim, fazer esse atendimento, assim, com a qualidade, né? Que o paciente merece, né? As dúvidas eventuais que a gente não conseguiu, assim, tirar, a gente vai tentar depois tentar responder, assim, algumas dessas dúvidas que porventura aí surgiram, né? Queria agradecer a todos os participantes, né? As perguntas, a paciência aí, né? Todo mundo às vezes, nesse novo tempo aí de live, assim, às vezes tá até começando assim, a enjoar já de tantas lives que vai tendo, né? Mas queria agradecer a paciência de quem conseguiu assistir, né? Queria agradecer meus familiares, minha esposa, Simoni, meus filhos, Matheus, Leonardo, meus amigos aí que estão tudo aí participando aí dessa live aí para nos dar uma força também. Foi uma participação bem expressiva hoje, né? Então, mais uma vez, obrigada. E a gente encerra por aqui. Boa noite a todos. Boa noite.